E aí pessoal, eu sou Augusto Salgado, professor e cientista social, e vamos continuar montando meu projeto de mestrado. Bem-vindos ao Salgado Social. Gente, ontem eu fiz uma live e o áudio ficou horrível. 1 hora de live e eu não percebi. O que eu vou fazer é o seguinte, ficou muito ruim, infelizmente. Então eu vou colocar essa live como não listada, porque eu não quero que ela esteja na lista dos meus vídeos e uma pessoa desavisada clica e vê que o áudio é ruim e daí extrapola que o canal é daquela qualidade. O que eu vou fazer é, nesse vídeo eu vou revisar os passos que eu fiz na live e para quem tiver interesse de ver o passo a passo, mesmo com o áudio ruim, eu vou disponibilizar o link dele aqui embaixo, para quem tiver o link poder acessar. Porque como a minha ideia é registrar o passo a passo, eu quero mostrar de fato, e o registro da primeira vez fazendo é só aquele. Então, para quem for procurar no meu canal, a live não está mais disponível, mas o vídeo tá aqui embaixo. Saibam que o áudio está bem ruim, desculpa, ninguém tá mais chateado com isso do que eu, mas não vou deixar de disponibilizar o vídeo. O que eu fiz na última live foi o seguinte, eu abri o edital de mestrado e eu fui seguindo o passo a passo do que o edital pedia para montar o projeto, que era, eu tenho a lista aqui, peraí, que era a folha de rosto, que deve conter até o nome de 2 orientadores pretendidos e até 2 linhas de pesquisa pretendidas e o título do projeto, que é essa página aqui, provavelmente, eu acho que não precisa. Depois disso, no máximo 10 páginas cuida da bibliografia e gravado em PDF, não fiz isso ainda. Deve usar Word ou similar, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço entre linhas 1.5, margens e tal. Isso aqui eu já fiz a configuração e outros detalhes que já estão montados. E além disso, eu fui no currículo Lattes do professor que eu vou sugerir ser o meu orientador, que é o Rafael Evangelista. Peguei alguns textos dele para ler, tinha separado, e fui atrás dos orientandos dele, do grupo de pesquisa que eu acho que se alinha melhor com a minha proposta. Procurei por publicações dos 3 membros, não havia nenhuma, infelizmente, então vou me ater aos textos do Evangelista. Para hoje, o que eu preciso fazer? Primeiro, lembrar o nome daquela outra professora que eu havia gostado, para colocar aqui também, e começar a ler os textos. Eu havia começado a ler, eu comecei a achar tanta coisa legal, que eu pensei que seria melhor eu registrar também esse episódio de leitura. Vai ser um vídeo bem atípico, tá, gente? Eu nunca fiz nada parecido, e eu acho que eu nunca vi ninguém fazer nada muito similar também. E vai me dar um trabalho desgraçado pra editar, porque vai ser um vídeo longo, né? Eu vou me gravar estudando. Bom, o que eu fiz, sem vocês verem, é o seguinte. Eu abri um dos artigos que ele publicou naquela revista lá, o Consciência, e nesse artigo, não é um artigo científico, não é um artigo de revista, tinham sugestões de fontes, que eu fui dar uma olhada e eu achei 2 artigos bem legais, nesse caso científicos. O primeiro deles fala sobre como os dados hoje em dia são um tipo de capital, que eu achei muito interessante, eu nunca tinha pensado por esse lado, e é um texto que usa o Bourdieu, portanto, lindo, perfeito pra mim. Eu comecei a ler esse texto e eu parei, são 12 páginas de texto, aí foi quando eu decidi que seria bacana lê-lo com vocês. Com vocês não, que vocês não tô ao vivo. Lê-lo e registrar. Dito isso, contar pra vocês um pouquinho do meu processo de escrita de trabalho. Eu gosto de ir na bibliografia, pegar trechos e ir montando a bibliografia aqui embaixo. Então esses aqui são referências que eu já estou usando. E depois com esses pedaços eu vou juntando o Frankenstein, que vai ser meu trabalho. É isso. Vamos lá? Vamos voltar de onde eu parei. O texto que eu estava lendo era esse aqui, de 3 páginas só. Então foi bem pouquinho. É em inglês. Então, eu vou fazer uma tradução simultânea pra vocês enquanto eu leio. Como eu falei isso no último vídeo, eu vou repetir. Gente, é elitista mesmo, mas não se faz ciência hoje em dia se você não souber inglês. Ou chinês, né? É a língua internacional para publicações. Se você não sabe inglês, você vai esperar a tradução e vai ficar 3, 4 anos atrasado no debate. Você tem que saber inglês. Pra minha sorte, eu sei. Sorte mesmo. Meus pais tiveram dinheiro pra me colocar na escola de inglês. Esse artigo, ele tá tratando sobre como os dados são um capital, no sentido de que você pode investi-los para conseguir mais em troca, e é um determinante para tomadas de decisões políticas. Que é aquele papo do capitalismo de vigilância que o Evangelista fala, que eu não sabia o que era. Esse capitalismo informacional, de usar os dados como capital. Eu nunca expliquei o que é capital pra vocês, né? Ó, muito por cima, bem de forma muito sintética, de forma muito resumida. Capital é aquilo que você herda, que você acumula, que você consegue reproduzir e que te distingue por você ter. Então, por exemplo, dinheiro. Você acumula dinheiro, você herda dinheiro, você consegue usar o dinheiro para conseguir mais dinheiro. E dependendo de quanto dinheiro você tem, você é visto de uma forma diferente pela sociedade. Então, capital econômico é um tipo de capital, que é o mais clássico, que é o que o Marx fala no Capital. Mas, depois do Marx, foi se propondo mais formas de capital, em especial com o Bourdieu, que é o sociólogo que faz meu coração bater mais forte, que propôs outras formas de capital, como, por exemplo, o capital social, que são as pessoas que você conhece. Então, por exemplo, você acumula pessoas conhecidas, você consegue conhecer mais gente, conhecer cada vez mais. Você herda suas redes de contato, as pessoas que você primeiro conhece bem, das pessoas que te criam. Você
você consegue usar essa rede para conhecer mais pessoas. Então o capital social se reproduz. O fato de eu conhecer o prefeito abre portas para eu conhecer outras pessoas importantes, por exemplo. Não que eu conheça o prefeito, só estou dando exemplo. E, dependendo das pessoas que você conhece, você é tratado de forma diferente na sociedade. O que ele está propondo aqui é usar, então, os dados como capital. O que eu fico um pouco na dúvida, porque você consegue acumular dados, beleza? Você consegue herdar dados? Acho que sim, né? Porque os dados são de uma empresa é herdável. Me parece que sim, pelo menos. Você consegue reproduzir os dados, usar os dados para conseguir mais dados. A partir de um dado, você pode analisar e conseguir mais informações ainda. E você se distingue pela quantidade de dados que você tem? Sim, Mark Zuckerberg é um monstro político. Portanto, à primeira vista, me parece ser não apenas seguro, como muito interessante tratar dado como capital. E tem um adendo que o Marx ia adorar, que é inacessível para os trabalhadores, porque um grande banco de dados é extremamente caro coletá-lo e comprá-lo, e é um meio de produção. Com dados, você consegue fazer muita coisa, que sem eles é impossível. Basicamente, essas big techs de hoje em dia usam dados como meio de produção. Honestamente, gostei. O Bourdieu, ele não trata de Big Data porque ele morreu no comecinho dos anos 2000, então eu avanço até para a teoria bourdieusiana se isso aqui proceder. Gostei. Vamos lá. Introdução é basicamente o que eu falei pra vocês, tá? Eu vou voltar de onde eu parei. Então bora. Tava escrito Thatcher no meu paradinha de busca porque tem um autor chamado Thatcher, tava pegando as referências. Pô, olha que legal. However, blá, blá, enquanto negócios e governos começam a tratar data como capital, é necessário examinar as características e as dinâmicas do capital data, capital informacional, capital dados. Sei lá, como que eu vou traduzir isso? Isso aqui já não é traduzido. Essa seção busca fazer isso revisitando duas teorias de capital. Uma do Karl Marx e outra do Pierre Bourdieu. E usando-os para analisar os dados. É literalmente o que eu quero fazer. Exceto que eu não estou tão preocupado com Marx. Estou muito mais preocupado com Bourdieu. Mas podemos usar nossos conhecimentos e nossos estudos sobre o capital aqui. Olha que bacana. No Capital Volume 1, Marx descreve o capital como uma relação entre dinheiro e mercadoria. Principalmente as formas como eles circulam e se transformam. O que ele simplifica em duas fórmulas gerais, MDM. Depois, dinheiro, mercadoria, dinheiro, linha, que é quando entra mais valor. Expandindo a teoria marxista, Bourdieu teoriza duas novas formas de capital, distintas do capital econômico, que são imediatamente e diretamente convertidas em dinheiro e podem ser institucionalizadas na forma de direitos de propriedade. 86, eu acho que isso aqui é a distinção, hein? 1986. As formas de capital. O Bourdieu tem um livro chamado As Formas de Capital? Não conhecia. Para uma sociologia da educação. Peraí, vamos ver. Esse livro aqui é o Vocabulário Bourdieu. É um livro maravilhoso, tem na minha lojinha, link aqui embaixo, que é como se fosse um dicionário de termos que o Bourdieu usa. E eu quero ver o que ele fala de capital. Deixa eu pegar coisa para anotar, inclusive. Vou só ler esse trecho aqui e já volto aqui com vocês. Notei. Tá, vamos lá. Ó, essa definição de capital aqui no livro é dada pelo Frederic Lebaron, não conheço, mas basicamente é o seguinte: o capital é um recurso, segundo o modelo de patrimônio, isto é, um estoque de elementos ou componentes que podem ser possuídos por um indivíduo, um casal, um estabelecimento, uma comunidade, um país, etc. Tô na página 101, tá? Pode existir no estado incorporado, sob forma de disposições inscritas nos cérebros e nos corpos, que é tipo etiqueta, você se comportar bem, e as pessoas reconhecerem isso como um valor, portanto te distingue. E também tem formas institucionalizadas, que remetem ao direito e ao reconhecimento dos capitais por instituições, como um diploma, carteira de habilitação, direito de votar, etc. Beleza. Segundo. Aí a gente tem o capital econômico, que são suas posses, e dinheiro é capital financeiro, ele faz a distinção aqui. Capital cultural, que é a sua educação, a sua cultura, etc, etc, outros fatores. Capital social, que são as relações sociais. O capital simbólico, que é como as pessoas veem o seu comportamento, ou como você sabe se comportar melhor, a fazer com que as pessoas te vejam melhor. Mas, enfim, não é meu ponto explicar os capitais do Bourdieu agora. O importante está aqui, o último parágrafo da definição. Os diferentes tipos de capital, definidos deste modo, podem ser acumulados, convertidos uns nos outros, transmitidos de geração em geração, mas de maneira muito variáveis e sempre dependentes dos contextos sociais que condicionam seu valor social. Uma parte importante das estratégias dos indivíduos e dos grupos visa manter ou estender sua dotação absoluta e relativa nesses diferentes tipos de capital. No entanto, essas estratégias não são, em geral, estratégias de maximização conscientes e explícitas. Assim, o valor relativo dos diferentes tipos de capital torna-se, por sua vez, um fator de lutas simbólicas.
Ou seja, além disso, tem uma característica que eu não tô dando, é que todo capital pode ser convertido no outro, mas de maneira muito variável, porque depende de quão valioso tá aquele capital naquele contexto. Então, eu posso converter capital econômico em capital de dados? Vou chamar de capital de dados por enquanto. Eu poderia porque eu posso comprá-lo. E se todos os outros capitais podem ser convertidos no financeiro, logo eu também posso converter todos, mesmo que de forma indireta, em capital de dados. Faz sentido. Voltando aqui. Partindo do Marx, nós podemos fazer duas análises dos dados. Por um lado, o dado é considerado como uma matéria-prima digital, capital constante, necessário para a produção de mercadorias. Pô, que interessante tratar dados como capital constante. O novo petróleo, se você não é o consumidor, você é o produto. Partindo por Bourdieu, os argumentos dele são: dados são usados para definir e agrupar pessoas, o que pode facilitar você acessar seu público-alvo se você quer vender algo. É usado na gestão e controle das coisas, estimar probabilidades, criar coisas e valorizar coisas. Esse artigo eu posso usar para justificar a importância da análise dos dados e como as plataformas em que ocorre divulgação científica conseguem seu lucro e daí constroem seus algoritmos. Se o YouTube está interessado em acumular capital de dados, o algoritmo vai ser montado de tal forma a captar esses dados e que esses dados sejam gerados e captados. A Whirlpool, uma marca americana, estava reclamando com o governo que as competidoras coreanas no seu segmento, a LG e a Samsung, estão ganhando mercado porque estão colocando os preços dos seus smart devices, TV, refrigerador com a categoria Smart, lá no chão, porque eles não querem lucrar com a venda desses aparelhos, mas sim com os dados que eles coletam, enquanto a Whirlpool quer lucrar com a venda deles. Vale a pena vender as paradas mais baratas para coletar dados da galera. É um exemplo, talvez, de conversão, uma tentativa de converter capital econômico em capital de dados, né? Porque ele tá abrindo mão de um capital econômico para conseguir capital de dados. Bem interessante, bem interessante. Mas esse artigo tá bom, que eu não tenho tanto tempo assim. Bora pro próximo. Colonialismo de data nesse aqui é um artigo que foi citado lá, mas eu tenho que comprar para acessar. Olha que bom. 24 horas de acesso, $37 para ler um paper. Tá certo. Falando em capitalismo, né, gente? Muito bom. Não vou ler. Esse aqui... é o livro do professor. E agora que eu sei que capitalismo de vigilância tem a ver com essa parada de capital de dados, essa parte me interessa. Capitalismo de vigilância e capitalismo de plataforma ameaçam essa democracia. Bem, o escopo que eu quero estudar. O capitalismo de plataforma, ele está chamando desse novo sistema em que plataformas das Big Techs controlam as relações mais simples de trabalho, como, por exemplo, a Uber, a Amazon, o Facebook, que são um intermédio entre o trabalhador e o consumidor, só que isso significa também uma precarização do trabalho e uma centralização dos pagamentos nessas plataformas. E, em especial, eles controlarem quem vê quem. Gostei disso aqui. Vou usar. Depois eu arrumo o formato. Capitalismo de vigilância. O termo basicamente se refere ao fato de que, para constituir os grandes bancos de dados de informação dos usuários, as plataformas que operam serviços de internet utilizam práticas de vigilância do monitoramento constante de toda e qualquer forma de rastro de navegação deixado pelas pessoas. Isso é mercadoria. E isso é uma mercadoria porque mercadoria tem valor de uso e valor de troca. Os dados podem ser usados e podem ser trocados. E olha que coisa maluca. Dentro da visão dialética do Marx, ou você usa mercadoria, ou você troca. Ou você tem acesso ao valor de uso, ou o valor de troca da mercadoria. Porém, um banco de dados, você pode copiar e colar. Então, tecnicamente, um banco de dados é uma mercadoria que você pode acessar tanto o valor de uso quanto o valor de troca. Que loucura, que interessante. A relação dialética quebra uma mercadoria digital. Não sei o que pensar. Ninguém é obrigado a ter uma conta no Facebook, por exemplo, e ver sua privacidade violada pela coleta de dados. Mas na prática a coisa não funciona bem assim, principalmente no que diz respeito aos mais vulneráveis. Por um lado, há pressão social para o uso desses sistemas, já que todo mundo está lá, além das demandas do mundo do trabalho, em que redes sociais são cada vez mais importantes. Hoje em dia, se você não está nas redes sociais, você não quase não existe, cara. Você não vai ter acesso a um monte de coisa. Eu sei disso aqui também. Até porque, a partir do momento que seus amigos estão nas redes sociais, os dados deles podem ser extrapolados para você e para prever o teu comportamento. Mesmo você não tendo uma conta no Facebook, no Instagram, etc, etc, ainda assim os seus dados são coletados, porque os teus amigos têm. Bacana, mas chega desse livro também. Bora! As plataformas, agora é um texto de vlog dele. Um artigo voltado especialmente ao público internacional sobre o processo que levou ao resultado das eleições brasileiras de 2018. Esse texto aqui? Fernanda Bruno, tá aqui o artigo.
que é um dos que eu estou mais interessado em ler, pra falar a verdade. E o último que eu tô guardando, né? Texto é um fruto de uma angústia com o resultado das eleições. As recomendações do YouTube. O algoritmo de recomendação, que já é responsável por 70% do tráfego na plataforma, busca o engajamento, a visualização incessante e a reação ao conteúdo. Quanto mais engajamento, mais anúncios são exibidos e mais os produtores são recompensados. Ok? Blá, 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 blá. Uma das estratégias empregadas pelos algoritmos para aumentar as visualizações é sugerir algo progressivamente mais radical ou provocativo. É assim que o sistema sugere que determinado usuário que gosta de aulas online de guitarra possa se interessar pelos vídeos de um controverso professor de instrumento que fala de política e heavy metal. Eu vi o que você fez aí, evangelista. Estudando os canais da direita alternativa estadunidense, a chamada Alt-Right. A pesquisadora do Instituto Data Society, Rebecca Levis, descobriu algumas estratégias utilizadas por esse grupo político radical para impulsionar coletivamente as visualizações no YouTube. Membros mais radicais e outros que se passam por mais moderados trocam participações em diversas produções, o que ajuda na popularização de todos e puxa a audiência de um para outro. Pô, precisava fazer uns collab, hein? Ainda que temos considerações pontuais, todos contribuem para a popularização do mesmo campo político extremo. Essa estratégia aproveita características do algoritmo de recomendação para exponencializar seu efeito. Tem um artigo dessa mina aqui? Rebecca Levis. Tem? Não. Só Levis? Temos. Ótimo. Por favor, não tenha paywall. Não tem paywall. Boa. 61 páginas. Ai. Putz. Aí bicho pega, hein? 61 páginas eu vou ler amanhã. Tá, vou deixar isso aqui. Já vou até pegar isso aqui e botar lá a referência. Lewis L, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Aqui, Lewis. Mas vou deixar em negrito porque eu ainda não usei. Acessado dia 7 de agosto, não. Não, 7 de setembro. Desde a greve dos caminhoneiros de 2018, vem acompanhando etnograficamente a plataforma que foi a grande controvérsia dessas eleições, o WhatsApp. Acompanhando etnograficamente. O cara entrou nos grupos dos conspiracionistas e tá lá, anotando tudo. Que louco. Com isso eu quero dizer que penetro nos grupos de política da direita e fico lendo silenciosamente o fluxo de mensagens, vídeos e memes por tanto tempo quanto o meu estômago aguenta. Esse é trabalho de campo. Ler o WhatsApp é trabalho de campo. Cara, se for minimamente parecido com os grupos de WhatsApp que eu sou forçado a entrar, esse cara merecia um prêmio. Muita gente tem feito o heróico trabalho de garimpagem de dados que nos oferecem um panorama quantitativo e macro do que acontece nos grupos abertos de política. É trabalho heróico. Muito bom. Talvez o melhor exemplo venha de um grupo do FMG já citado, Resende... que descobriu uma estrutura coordenada de ação nos grupos. Esquema que é invisível, membro inocente e orgânico, que capitaneia o fluxo de conteúdos. Isso que é o duro, né? Porque a galera acha que é uma parada orgânica, mas na moral é tudo calculado. E temos um paywall. Que pena. Será que eu tenho só que logar? Não vou fazer isso agora não. Mas vou guardar pra depois. Tá. Interessante. Temos uma parada legal aqui pra ler depois. Deixa aberto. O outro infelizmente tem paywall, mas depois eu vejo se eu consigo. Preciso do bof. Ah, é um livro? Mas não é como se fosse esperar chegar pra ler, né? Quantas páginas da brincadeira? Nossa, é enorme, não tem a menor chance de ler isso aqui. Esquece, porém interessante. Vou gravar o nome também, mas não usarei provavelmente. Quer dizer, provavelmente, sabe o que eu vou fazer? Tô achando que esse cara é muito importante para a ideia de capitalismo de vigilância. Eu vou buscar umas citações dele, algum texto. Xoxana talvez seja uma mulher. Eu vou buscar alguma citação dessa pessoa, algum trecho, algum texto menor, ou mesmo alguém citando ele ou ela, e usar essa citação só pra falar que eu li. Porque no fundo eu não tô querendo escrever nada incrível, né? Eu só quero mostrar pro cara que eu tô disposto a correr atrás. E que eu sei me virar. Esse povo aqui fala de um capitalismo da atenção como mercadoria. Será? O que é isso? De páginas. Muito bom. Isso aqui é interessante. Isso aqui é bem interessante. Porque valorizar a atenção da audiência é basicamente o que o YouTube faz. Então provavelmente tem coisa pra converter. Apesar de ser um texto antigo. Vou deixar aqui. Por isso que esses textos são legais. Eu não vou citar esse texto propriamente, porque não é um artigo científico, mas ele cita artigos para construir o texto dele. Então ele me dá referências para eu usar também.
Uma formulária ideia do capitalismo de vigilância, Shoshana Zuboff, o liga diretamente à emergência de uma forma específica de poder, o poder instrumentário. Tá aí a citação que eu queria dela, o qual é comparado com o totalitarismo em sua virulência, mas dele diferenciado. Enquanto o totalitarismo operaria na transformação da alma dos sujeitos de um motor interior, pensamos em como Winston Smith, em 1984, é submetido a diversos processos de reeducação, o instrumentarismo atua tratando os indivíduos como máquinas informacionais, ou como animais em experimentos de behaviorismo radical. São estímulos elaborados para a obtenção de determinadas ações. Tá, entendi. Enquanto o totalitarismo te força de forma violenta a fazer o que ele quer, esse poder instrumentário o faz de forma sutil. Gostei. Depois eu converto isso aqui para ser uma citação da Zuboff. Vou colocar aqui embaixo. Tá, acabou isso aqui. Mentiras lucrativas. Outro texto dele. Mentiras lucrativas, modelos de negócio na web exploram radicalismo e ameaçam democracias. Peraí que eu tenho que evitar um acidente, galera. Um segundo. Olha quem veio participar. Oi. Desordem e desinformação. Blá, blá, blá. Olha que interessante. Ele tá falando da diferença da desinformação e a má informação. Ele tá dizendo que em inglês, disinformation tá ligado mais à produção de informação deliberadamente falsa. É a produção de informação de má qualidade. E essa má informação nas redes é mais popular, mais sensacional, gera mais cliques, mais reações emotivas, entretenimento e engajamento do que informação verdadeira. Que bacana. Eu vou usar esse trecho, mesmo não sendo um artigo. Só resta esse artigo para hoje. Vamos lá, 23 páginas. Dura aqui em inglês eu dei um pouquinho mais devagar. Ah, mas tem imagens. Ah, que beleza. Aqui ele tá falando como o uso do WhatsApp foi patrocinado por empresários. E isso é interessante porque isso se alinha muito com o fato do capital de dados ser um capital de uso político. Mas aí que tá. Esses empresários brasileiros não têm acesso aos meios de produção, porque os meios de produção são monopólio da Google e das Big Techs. Porém, a forma com a qual o WhatsApp está formado, dá eles um certo acesso a esse meio de produção. Não faz muito sentido. Faz sentido o que eu tô falando, mas eu não sei, não consigo formular. Bom, tá, é isso. Não tinha marcado que não é nessas palavras que eu tenho que usar, mas beleza. Agora falta eu puxar os trechos que eu quero dos livros, que eu separei aqui. Vai ser uma parada mais teórica. Não vou mostrar tintim por tintim, porque os livros já estão lidos. Eu só vou pegar alguns trechos que eu destaquei. E provavelmente amanhã eu começo a escrever, gente. Mas por hoje tá bom. Ok, é isso, galera. Tá bom por hoje. Valeu, beijo, tchau. Não esquece de se inscrever, deixa seu like, olha minha lojinha, ativa o sininho. Falou!